Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos à aula de hoje? Na aula de hoje, nós vamos falar sobre desenho é linha. Desenho é linha, será? Sim, né? Porque com a linha nós podemos fazer todo e qualquer desenho. Vamos lá. O conteúdo dessa aula encontra-se no livro didático na página 39. Então, vocês podem acompanhar por lá, tá? Na página 39 do livro didático. Mas não deixem de assistir a aula. Desenho é linha. Vamos nos aprofundar agora em uma das técnicas artísticas apresentadas ao longo deste capítulo, o desenho. Nós estamos falando bastante sobre o desenho, né? O desenho é uma ideia representada por linhas, que podem ser retas, curvas, fortes, suaves, contínuas, tracejadas, recortadas, sobrepostas e etc. Então, são linhas. Resumindo, o desenho são linhas. As formas que essas linhas delineiam constituem o desenho, que também pode ter cor, textura, ou seja, as formas podem ser preenchidas por outras linhas, assim como você pode ver no desenho ao lado de Vincent van Gogh. Ele pode ser feito à mão livre com lápis, caneta, carvão, pena, giz, até pincel, usando ou não instrumentos técnicos, régua, compasso, esquadro e etc. Ou ser feito digitalmente, usando o computador como ferramenta. Então, existe, assim, uma variedade imensa de formas da gente desenhar, né? Qualquer objeto que permita fazer uma linha pode ser usado para desenhar, como um pedaço de galho, para desenhar na terra ou areia. Além disso, desenhos também podem se formar no espaço, como uma dança, onde podemos enxergar linhas. Estão vendo como o desenho ele pode ser feito de qualquer forma. E além de tudo, o desenho ele é a primeira é, forma de se manifestar de uma criança. Quando uma criança pequena, ela pega um lápis, um giz, qualquer coisa na mão, ela vai lá, ela faz um desenho. Esse desenho se chama garatuja, mas é a primeira forma de expressão humana. Se formos pensar lá no passado, na arte rupestre, os pré-históricos, eles se manifestavam através de desenho, eles não sabiam escrever. Então, nas paredes das cavernas, eles faziam desenhos. Então, o desenho é a primeira forma de manifestação humana, tá? Continuando. O desenho de Van Gogh que foi falado na página anterior é esse aqui, tá? Vocês podem ver, ele se utiliza de muitas linhas, né? Nós percebemos que é uma paisagem, né? Árvores parece que está ventando, tudo parece que tem movimento no desenho, mas a gente consegue também perceber as linhas, ó. Aqui, deixa eu pegar, aqui, ó. Aqui nós vemos linhas, aqui no chão, ó. Aqui linhas retas. Então, nós conseguimos ver diversos tipos de linha nesse desenho. O desenho não é usada só na área da arte, né? Não é só artista que usa desenho, não, pessoal. Desenhos são também amplamente utilizados no campo da ciência para documentar espécies de animais e de plantas, na indústria para projetar produtos antes de ser fabricados, no cinema para indicar os quadros a ser filmados, entre outros, né? Na engenharia, os engenheiros, né? Eles fazem o desenho, a planta da casa, para depois a casa ser construída. Nos mapas, todos os mapas que nós temos são desenhados. Então, o desenho ele tem uma amplitude enorme, ele não é usado somente na área da arte, não.
Agora nós vamos ver um pouquinho, já que nós estamos falando de desenho, nós vamos fazer um passeio de diversos tempos, lá de tempos remotos, bem lá atrás até hoje, vários artistas. Eu vou mostrar para vocês. Alguns vocês conhecem, outros acredito que não, tá? Artistas de diversas épocas, estilos e origens que fazem uso de técnicas e materiais diversos. Aqui vocês vão ver diversos tipos de desenhos com diferentes técnicas, tá? Vamos lá. Vou falando, são vários artistas. Vou falar o nome do artista e as obras estão aqui. Alberto da Veiga de Guinar. Duas obras dele. Se vocês quiserem saber mais sobre esses artistas que eu vou mostrar para vocês, é só vocês digitarem lá no Google, que lá tem várias obras. Essa de Guinar, inclusive, ela estava na aula anterior, na paisagem da aula anterior. Albrecht Dürer, ó, mais antigo, ó, 1471 ele nasceu, ó o desenho dele. Um dos, né? E o coelho. Rita Malfatti, tá? 1900, aqui teve um erro. 1889 a 1964, uma famosa artista brasileira, participou da Semana da Arte Moderna, tá? Observem as linhas em todos os desenhos. De Cavalcante, também um artista brasileiro, 1897 a 1976. Observe, esse quadro aqui, inclusive, nós temos na escola, né? Os desenhos. Djanira, 1914 a 1979, um pouco mais recente. Olha como ela desenha. Nos desenhos dela, pode observar, não tem rostos, né? Nenhum dos desenhos tem rosto. Edith Derdick, 1955, ela ainda é viva, tá? O dela são mais instalações, né? São mais esculturas. Instalações porque ela é feita em um local, depois pode ser desmanchada. Essa daqui é com linhas, ó. Aqui e aqui também, linhas caindo sobre um tipo de prateleira. M.C. Escher, 1898 a 1976. Ele já tinha, ó, a técnica do 3D para desenhar. Olha esse desenho que ele fez, né? Parece que ele está desenhando as próprias mãos. Esse outro aqui também, ele já tinha a técnica do 3D. Filippo Brunelleschi, 1377 a 1446, bem antigo esse, né? É uma pintura mais, mais antiga, mais diferenciada. Aqui uma escultura. Dá para perceber que é bem antiga. Eles usam bem as características naturais das pessoas. Flávio de Carvalho, brasileiro também, 1899 a 1973. Artista, o estilo dele é moderno, né? Modernismo, ó, o homem, as cores, bem colorido, né? E esse outro também, um desenho abstrato. Feitas também são esculturas que ela faz usando linhas, né? 1945, ela ainda está viva, o estilo de escultura dela. José Leonilson, 1957 a 1993. Ele bordava, ó, essa daqui, Pescador de Pérolas, é um bordado, tá? E aqui é uma pintura, Os Pensamentos do Coração. Lazar Segal também participou da Semana de Arte Moderna, tá? Ele era lituano, ele veio da Lituânia, só que ele veio bem pequenininho e ele se naturalizou brasileiro, tá? Aqui são pinturas dele, também fez parte, foi bem atuante na Semana da Arte Moderna. Leonardo da Vinci, todo mundo já ouviu falar de Leonardo da Vinci, né? 1452 a 1519, o pintor da famosa Mona Lisa, né? Um dos quadros mais famosos do mundo que se encontra no Museu do Louvre.
Aqui o homem vitruviano, através desse desenho que ele fez do homem vitruviano, tem as proporções, ele mostra as proporções perfeitas, as medidas perfeitas. E aqui outra obra de Leonardo da Vinci. Nessa época eles desenhavam assim com as características é, próprias da pessoa, né? Eles características verdadeiras, né? Olha os rostos, tudo muito perfeito. Michelangelo Buonarroti, também muito antigo, 1475, 1564, né? Essa obra aqui está na Capela Sistina, no teto da Capela Sistina. E essa daqui é da mitologia, né? Um desenho da mitologia, é quando a deusa da beleza chega na Terra e ela é recebida pela primavera, né? Pela deusa primavera. Mira Sheldon, 1919 a 1988. Também esculturas, pinturas bem simplificadas, né? Usando linhas, aqui usando somente letras. Pablo Picasso, todo mundo já ouviu falar de Pablo Picasso, né? Principal artista, né? O precursor, o iniciador da pintura cubista, né? Podem ver, ó, as pessoas, os rostos de Pablo Picasso, eles têm uma característica diferenciada, formas geométricas, são bem diferenciados. Esse outro aqui também é de Pablo Picasso. Nessa época, ele ainda não era totalmente cubista, ele ainda pintava com a forma mais natural. Pablo Klimachowska, 1962. Olha os desenhos que ele faz, né? São desenhos, parecem bidimensionais, tridimensionais. Não sei se vocês já ouviram falar, mas vão ouvir. 1606, 1669. Ele pintou, ele tem muitas pinturas históricas, o Rembrandt, tá? E muito famosas suas pinturas. Essa daqui é Menina com Brinco de Pérola, muito famosa, e essa outra é uma paisagem também, muito bonita. Roy Lichtenstein, 1923 a 1997, da arte pop, pop art, arte popular, os desenhos em quadrinhos, né? Aqui dá pra gente perceber que são desenhos em quadrinhos. Sandra Cinto, 1968, ainda está viva também. Olha o estilo de pintura dela. Né? Meio que abstrato, não totalmente, porque dá pra gente perceber. Aqui parecem ondas do mar, né? E aqui parecem fogos de artifício. Totalmente feito com linhas. Valtércio Caldas, 1946, ainda está vivo. Também são esculturas, ó. Com linhas, um livro cortado. Will Eisner, 1917 a 2005. Também tipo histórias em quadrinho, seu desenho. Agora vamos à atividade. Após esse passeio pelo mundo da arte, vamos às atividades. Vocês passearam mesmo pelo mundo da arte, né? Foi pinturas de 1300 e pouco, até pinturas atuais, né, da arte contemporânea. Reflita sobre as seguintes questões e compartilhe suas respostas com o professor. Você mantém a prática do desenho em seu cotidiano? De que forma? Vocês costumam desenhar? Né? Se você responder que sim, de que forma? Desenhando no caderno de tem um caderno de desenho ou desenha num caderno comum, faz pinturas? A resposta é pessoal, cada um vai ter a sua. Se não mantém, em que momento você deixou de desenhar? Por quê? Se você não costuma desenhar, quando você deixou de desenhar e por quê? Porque toda criança desenha, né? Quando a gente é criança, toda criança, quando pega um lápis na mão, vai lá e desenha. Se você deixou de desenhar, por quê? Agora, vamos lá. Escolha um dos estilos artísticos que foram apresentados e pratique. Se você deixou de desenhar, você vai praticar agora. Faça um desenho.
se solte, deixe sua imaginação fluir. Vocês podem se inspirar em alguns dos artistas que eu mostrei anteriormente ou criar o seu próprio desenho, tá? A criatividade é de vocês, vocês vão deixar a imaginação fluir. Bom trabalho, até a próxima aula.